Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao TV Jornal, primeira edição desta sexta-feira, dia 5 de março. A partir de agora, notícias de Votuporanga e região. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura anuncia mudanças nos atendimentos de urgência em Votuporanga. A partir de segunda-feira, a UPA atenderá apenas pacientes com suspeitas ou confirmados da Covid-19 e no mini hospital demais casos de urgências e emergências. Médico intensivista e responsável pela unidade de terapia intensiva Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga faz alerta. O hospital chegou ao limite da capacidade funcional, tanto de espaço físico quanto de equipamentos. Estado de São Paulo na fase vermelha a partir de amanhã. Prefeito Jorge Seba publica novo decreto com as medidas restritivas que foram complementadas pela fase vermelha. Entre as novas determinações, o comércio em geral trabalhará de portas fechadas a partir da próxima segunda-feira. E ainda, prefeito de Votuporanga se reúne com prefeitos de Fernandópolis e Jales para discutir ações regionais no combate à doença. E cidade é incluída no pedido para a aquisição da vacina russa Sputnik V. E no esporte, Cave estreia amanhã na Série A3. Técnico Rogério Corrêa analisa a pré-temporada. A partir de agora, você acompanha essas e outras notícias no TV Jornal. A gente começa o TV Jornal desta sexta-feira com atualizações sobre a Covid-19. A Prefeitura de Votuporanga anunciou hoje de manhã mudanças nos atendimentos da UPA, a unidade de pronto atendimento, e no mini hospital do Pozo Bom. Segundo a Secretaria de Saúde, as ações são necessárias para adequar o serviço diante do aumento de casos positivos e graves do novo coronavírus. As medidas anunciadas são para adequar os serviços de saúde e começam a valer a partir da próxima segunda-feira. Entre as novidades anunciadas pela secretária de Saúde, Ivonete Félix, a UPA receberá do governo do estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pinhatari, 6 respiradores, que oferecerá aos pacientes suporte de ventilação mecânica até surgir vagas em UTI. Com isso, a unidade de pronto atendimento passará a ter 8 respiradores. A secretária de Saúde anunciou ainda mudanças nos atendimentos na UPA e no mini hospital do Pozo Bom. A unidade de pronto atendimento e a tenda, a partir de segunda-feira, serão apenas para atendimentos a pacientes com sintomas respiratórios ou gripais ou confirmados da doença. E o mini hospital do Pozo Bom atenderá urgências e emergências. A partir da segunda-feira, nós fizemos uma readequação no serviço. A UPA, que hoje atende todos os casos de urgência, a UPA e a tenda, que fica ao lado, vão atender somente os casos de sintomáticos respiratórios, sintomáticos gripais, pessoas suspeitas, então, ou confirmados de Covid. Vão se dirigir a esses 2 equipamentos de saúde. E as outras urgências que, por acaso, a pessoa necessitar, ela vai ser atendida na Zona Norte, no pronto atendimento do Pozo Bom. Então, nós separamos o atendimento exclusivo Covid numa única, 2 centros, a UPA e a tenda, e o atendimento limpo, o atendimento das demais urgências no Pozo Bom. Reforçamos a equipe dentro do Pozo Bom para absorver essa demanda e reestruturamos a UPA em termos de equipamento, para que ela tenha os equipamentos necessários, ventiladores mecânicos. Caso algum paciente tenha necessidade de transferência para um centro hospitalar, para a área hospitalar, ela pode aguardar. Nós teremos uma estrutura com condições para que esse paciente aguarde ali a sua vaga, até que seja liberado um leito hospitalar. Durante a coletiva para a imprensa, a secretária pediu ainda que os munícipes procurem atendimento médico se houver necessidade e explicou ainda sobre o teleatendimento e o procedimento a ser feito para quem precisa atualizar receitas. É um apelo que a gente faz à população para que busque o serviço de saúde realmente na necessidade. E as equipes também estão
fazendo o contato com as pessoas, com os agendados, e aquelas situações, né, que possam ser resolvidas pela telemedicina. As receitas não terão prazo mais de validade, está suspenso, estaremos atendendo, não há necessidade de ir ao serviço só para uma troca, né, de receita. Os médicos e a equipe de enfermagem estarão fazendo a telemedicina, o monitoramento dos pacientes crônicos e, não havendo a necessidade, conseguindo resolver a sua solicitação, a sua necessidade. Dessa forma, nós evitaremos esse deslocamento e geralmente do paciente idoso, né, que é o público agora que nós mais precisamos proteger. As medidas anunciadas nesta sexta-feira são devido à segunda onda da Covid-19. Em Votuporanga e região, houve aumento no número de casos positivos para a doença e registros de casos mais graves. O secretário executivo do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 e responsável pela rede de urgência e emergência, Dr. Chaldes, comentou sobre o perfil dos pacientes atendidos com a doença nos últimos dias. Já estamos enfrentando a segunda onda e nos preocupa muito porque a gente percebe, já estamos vendo isso nos pacientes, um perfil totalmente diferente da primeira. Esses pacientes estão chegando com dias de sintoma, com menos dias de sintoma, estão chegando mais graves, necessitando já na entrada, muitas das vezes já de ventilação mecânica, de respirador. E isso realmente preocupa. Por quê? A contaminação, a impressão que nós estamos tendo, né, e estamos confirmando isso, está sendo de uma forma intensa a contaminação da população e a gente sabe que uma porcentagem dessa não tem como, ela chega no hospital. E com isso atingimos a capacidade funcional do hospital. Isso é muito triste porque nesse exato momento temos 4 pacientes no pronto-socorro em ventilação mecânica e temos mais 24 pacientes na UTI em ventilação mecânica, em leitos de UTI. Então, por tudo isso que está acontecendo nesse momento, houve toda uma readequação da rede de urgência e emergência, nós redistribuímos todo o fluxo do atendimento. Também participou da reunião o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Lievana, que ressaltou a criação de mais 2 leitos na UTI na data de ontem. A Santa Casa de Votuporanga não está medindo esforços para acolher todos os pacientes, né? Nós estávamos com 20 leitos de UTI domingo passado e tinha 2 pacientes esperando vaga. E nós conseguimos, através de uma luta terrível, montar a escala, arrumar profissionais e nós conseguimos mais 2 leitos. Então nós ficamos com 22 leitos naquele momento. Ontem também tinha mais 2 pacientes com problemas, né, respiratórios e nós conseguimos abrir mais 2 leitos de UTI. Então hoje a Santa Casa de Votuporanga tem 24 leitos de UTI Covid. Lembrando que é muito difícil você conseguir leito de UTI. No começo da pandemia nós tínhamos 10 leitos, que aliás nós começamos do zero, que era um leito da UTI coronariana, e nós transformamos em UTI Covid. Então a Santa Casa já veio pronta, conseguimos prontamente abrir esses leitos, esses 10 leitos. E fomos crescendo à medida que fomos precisando, depois mais 8, e hoje nós contamos com 24 leitos. E falando ainda em Santa Casa, a gente tem visto, né, que a situação é bastante grave. Ontem foram 4 mortes de pacientes com Covid-19 registradas no hospital, sendo 3 moradores aqui de Votuporanga. A Santa Casa publicou ontem um vídeo com o médico intensivista e responsável pela unidade de terapia intensiva Covid-19, o Dr. Lucas Amaral, que fez um alerta. Segundo o médico, o hospital chegou à capacidade funcional tanto de espaço físico quanto de equipamentos. Vamos acompanhar. Venho aqui mais uma vez pedir o apelo de todos vocês para evitar aglomerações, manter as medidas de distanciamento, higienizar as mãos e, pelo amor de Deus, usarem máscaras, tá? Estamos hoje com 24 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, todos em ventilação mecânica. Atingimos nossa capacidade funcional. Temos 4 pacientes internados no pronto-socorro,
todos em ventilação mecânica, aguardando transferência para outros hospitais que estão enfrentando uma realidade igual à nossa. Não temos capacidade hoje de atender mais nenhum doente grave. Não temos recursos. Nossos recursos são finitos. Por favor, respeitem as medidas, cuidem-se. Só Deus pode nos ajudar. A mensagem aí do Dr. Lucas Amaral, informações muito importantes, e a gente reforça, né? Todos os cuidados devem ser tomados. Estamos passando por um momento bem difícil, então vamos atualizar agora para você as informações da Santa Casa de Votuporanga quanto aos números de internações. Vamos acompanhar aqui na tela? Em UTI, 24 pacientes internados nos 24 leitos disponíveis. Então, 100% dos leitos ocupados na UTI da Santa Casa, os 24 pacientes estão em uso de respiradores. Em ala, são 23 pacientes confirmados da doença internados. Ontem, o hospital registrou 2 altas ou transferências e 4 óbitos, como a gente disse, 3 de Votuporanga e um paciente da nossa região. Vamos agora aos números de Votuporanga. Em Votuporanga, ontem foram registrados 49 novos casos. Óbitos da cidade, então, da Santa Casa de Votuporanga, foram 3. Nesta quinta-feira, então, dos 3 óbitos registrados, um idoso de 85 anos com comorbidades, um homem de 48 anos também com comorbidades e uma idosa de 73 anos também com comorbidades. Hospitalizados são 39 pacientes de Votuporanga. Os 39 estão confirmados para a Covid-19 e 19 estão em UTI. Com esses números de ontem, casos positivos 8.563, curados 8.106, exames negativos para a doença 27.250, casos suspeitos que tiveram exames enviados para laboratório são 450, óbitos confirmados 148, pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar são 1.055. Então, aí os dados da Secretaria de Saúde. Em relação às vacinas, a secretária de Saúde, Ivonete Félix, anunciou hoje pela manhã, durante a coletiva, reportagem que a gente viu agora há pouco, que está prevista a chegada de mais doses em Votuporanga ainda hoje, nesta sexta-feira. As doses serão para aplicação nos idosos de 77 a 79 anos e também de 80 a 84 anos. Nós estamos em contato com a assessoria da Prefeitura para saber se realmente essas vacinas chegam hoje aqui em Votuporanga. Como a gente costuma dizer, mais doses de esperança a caminho aqui da nossa cidade. E diante do aumento de casos positivos da doença, não só em Votuporanga, mas em vários municípios, a partir de amanhã todo o estado está na fase vermelha, como anunciou o governador João Dória. O prefeito Jorge Seba publicou hoje, no Diário Oficial Eletrônico do município, um novo decreto que trata sobre as medidas restritivas que foram complementadas pela fase vermelha do Plano São Paulo. Entre as novas determinações, o comércio em geral trabalhará de portas fechadas a partir da próxima segunda-feira, podendo apenas vender por meio de entregas. Sobre este assunto, para a gente saber mais detalhes, falamos com o Josiano Garofolo. Boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Na prática, o decreto de hoje une aquele texto que passou a valer em Votuporanga desde a última terça-feira, em que várias medidas foram tomadas, entre elas o toque de recolher diário, das 8 da noite às 5 horas da manhã, e também fechamento de vários estabelecimentos, como supermercados, por exemplo, aos finais de semana, ao que determina a fase vermelha do Plano São Paulo, que foi divulgada nessa semana também pelo governador João Dória. Então, vamos lá, serviços suspensos, aulas presenciais, com exceção de cursos superiores técnicos e profissionalizantes da área da saúde. Informação importante para as lojas, comércio em geral. O atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço passa a ser proibido.
deverão manter fechados os acessos ao público ao interior dos estabelecimentos. Não será admitida em qualquer hipótese a entrada do cliente nas lojas. As vendas são autorizadas por aplicativos, internet, telefone e outros instrumentos, e com serviço de entrega, o serviço de delivery. Então tem aqui a lista com vários itens. Só mudar a folha aqui com a informação atualizada. Agora sim, vamos então passar de segunda a domingo o que pode funcionar 24 horas por dia. Hospitais, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, públicas ou privadas, para atendimento da saúde, farmácias, setores da indústria, construção civil, salvo estabelecimentos que comercializam materiais para construção, que só podem funcionar fazendo por meio de entregas, por meio de delivery, serviços de hospedagem, serviços de segurança pública e privada, serviços funerários, serviço de coleta de lixo e também de call center, os meios de comunicação, de jornalismo, inclusive eletrônica, executado por empresas jornalísticas e de radiodifusão, fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias, também transporte e entrega de cargas em geral e transporte de cargas de cadeias de fornecimento. De segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da noite, devendo permanecer fechados aos sábados e domingo. Então, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite, podem funcionar hipermercados, supermercados, mercados, açougues, padarias, também quitandas, centros de abastecimento de alimentos, vedado, claro, o consumo no local. As padarias, ficando vedado o consumo também no local, lojas de venda de alimentação para animais, bancos, lotéricas e agências de correios, comercialização de insumos agropecuários, lojas de produtos médicos e também de limpeza, as óticas, também autorizadas a funcionar de segunda a sexta-feira, exclusivamente para a prestação de serviços da saúde ocular, lavanderia e serviço de limpeza. Informação importante também: com o decreto de hoje, fica suspenso o funcionamento das atividades relacionadas ao transporte individual de passageiros em motocicletas, ou seja, o mototáxi, serviço de mototáxi, passa a ser proibido por tempo indeterminado em Votuporanga. E claro, vale lembrar também que estamos com o toque de recolher nas vias públicas das 8 da manhã às 5 horas, das 8 da noite às 5 horas da manhã, com exceção de alguns casos, por exemplo, algumas finalidades como aquisição de medicamentos, obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais, atendimento de urgência ou necessidades inadiáveis, também prestação de serviços permitidas pelo decreto, ir ou voltar do local de trabalho, são algumas dessas poucas exceções para o toque de recolher. Lembrando que esse decreto passa a valer a partir da meia-noite de hoje. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano, pelas informações. Situação realmente preocupante, né? Bastante preocupante. A gente reforça que o aumento dos números de casos, especialmente os graves, acontece em toda a nossa região. Ontem, o prefeito Jorge Seba se reuniu com os prefeitos de Fernandópolis, André Pessuto, e de Jales, Luiz Henrique, para discutir ações regionais no combate à doença. Durante a coletiva de imprensa realizada no Parque da Cultura, o prefeito de Votuporanga disse que o momento exige responsabilidade de todos e assinou com os outros prefeitos o termo de intenções para adesão ao consórcio de municípios liderado pela Frente Nacional de Prefeito para a compra de vacinas contra a Covid-19. Da mesma forma, o prefeito de Jales vai incluir em seu pedido, que tem prioridade, as cidades de Votuporanga e Fernandópolis para a aquisição da vacina russa Sputnik V. Vamos acompanhar agora, então, a entrevista dos prefeitos. Conversando via telefone e culminou na manhã de hoje a gente ter uma conversa, uma live entre nós três e cada um com a sua assessoria, onde nós acordamos aquilo que já foi mais ou menos resumidamente estabelecido ou colocado pelo protocolo. Mas queria dizer a vocês, todos que nos ouvem, a população
de Votuporanga, e tenho certeza que cada um vai falar para a sua cidade também, estaremos tomando as medidas mais maduras e responsáveis possíveis para que a gente possa minimizar os efeitos danosos, cruéis, que as nossas populações estão vivendo. Momentos dramáticos, vidas que estão sendo ceifadas, e não queremos que isso continue. Tudo que vem ocorrendo, tudo que vem acontecendo, não nos resta outra alternativa a não ser tomar algumas medidas que realmente venha contribuir, que venha realmente tentar diminuir esse grande problema que nos atinge, que nos aflige, que é a questão da Covid-19. A gente percebe que nos últimos dias, nas últimas semanas, os casos vêm aumentando muito, de forma muito enérgica, muito forte. Para se ter uma ideia, eu trago aqui exemplo de Jales. Na data de hoje, acabou de sair o boletim, nós tivemos 132 notificações. Nós tivemos mais de 30 casos positivados, só na data de hoje. Fernandópolis está com 100% dos leitos de UTI ocupados, 100% dos leitos de Covid ocupado. A UPA, que a gente costuma usar 40 botijão de gás, de oxigênio, por mês, em uma semana nós usamos 30. Então, olha a situação que está chegando. Outra situação extremamente complicadíssima, a dificuldade que acredito que Votuporanga e Jales e o mundo está passando na aquisição e compra de anestésico para intubação. Nós não estamos conseguindo mais comprar. Então, a necessidade de se tomar um posicionamento duro, firme, porém pensando na vida, é importantíssima nesse momento. E como a gente disse, né, a situação não só grave aqui em Votuporanga, mas também em toda a nossa região. Agora a gente vai para o intervalo e a seguir tem a previsão do tempo para este final de semana e informações sobre o repasse de recursos da Prefeitura para entidades assistenciais. Vamos falar também sobre a estreia do CAV no Campeonato Paulista da Série A3. Continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta com o TV Jornal e a gente segue falando, né, sobre a Covid-19. Estamos passando por um momento bastante delicado em que todos precisam fazer a sua parte. Votuporanga registra 148 mortes de pacientes que não resistiram às complicações causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Por isso, neste momento, o apelo é para não aglomerar. Precisamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama. Com o objetivo de fiscalizar de maneira mais efetiva festas clandestinas, a Prefeitura de Votuporanga criou um novo canal para receber denúncias de aglomeração. O telefone 99615-1003 e ficará disponível 24 horas todos os dias. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre a Prefeitura, o prefeito Jorge Seba publicou nas redes sociais que foi liberado ontem o pagamento da primeira parcela dos termos de cooperação entre a Prefeitura e 15 entidades assistenciais de Votuporanga. Serão repassados quase 3 milhões de reais neste ano em recursos para que as instituições possam atender aqueles que mais precisam. Nós vamos acompanhar mais detalhes. A Prefeitura Municipal de Votuporanga, através do Fundo Municipal de Assistência Social, estará pagando hoje para 15 entidades assistenciais do município cerca de 2.900.000 para que elas possam fazer frente às suas necessidades. Para o ano, nós estaremos então fazendo o primeiro pagamento e mensalmente será repassado a elas para que elas possam então atender crianças, adolescentes, todas aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social. Estamos fazendo esse ato, dando satisfação à população para que esse dinheiro tenha a destinação adequada. Não deixando de esquecer que a Câmara Municipal está apoiando o Jorge nessa conduta de transferência desse dinheiro.
Uma excelente notícia, né, para as entidades. Vamos agora às temperaturas. De acordo com o portal Climatempo, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante agora à tarde, né, e também à noite. Em relação às temperaturas, hoje em Fernandópolis, os termômetros variam entre 20 e 30 graus. Tanabi, a mínima é 20, a máxima 29. E em Votuporanga, os termômetros ficam entre 20 e 30 graus, segundo o portal Climatempo. Já o final de semana em Votuporanga também será de sol com algumas nuvens, períodos de céu nublado e pode chover tanto sábado quanto no domingo. No sábado, a máxima é de 28 e no domingo também 28 graus. Estão abertas as inscrições online para o curso Fabrique e Venda Ovos de Páscoa e Bombons, que será ministrado por profissionais do Senai e Sebrae no período de 22 a 31 de março. A capacitação é fruto da parceria entre a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também o Governo do Estado de São Paulo, o Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e será oferecido, né, pelo programa Empreenda Rápido como capacitação SuperMEI. Para realizar a inscrição, a idade mínima é 18 anos e o interessado precisa ser alfabetizado. Com o intuito de evitar aglomerações em cumprimento às medidas de restrições para combate e prevenção à Covid-19, as informações sobre inscrições estão disponíveis no site votuporanga.sp.gov.br. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com um prazo máximo de encerramento marcado para o dia 12 de março. Vamos falar agora sobre esporte. Amanhã, às 10 horas da manhã, o CAV estreia no Campeonato Paulista da Série A3. O jogo inicial será contra o Rio Preto, fora de casa. O técnico da equipe, Rogério Corrêa, analisa como chega a alvinegra para esse duelo, né, que marca o início do sonho do acesso para a Série A2 de 2022. A avaliação positiva, né, até pelo fato que nós trabalhamos bastante incessantemente nessas 7 semanas, porque o campeonato agora vai chegar uma sequência de jogos de sábado e quarta, então nós vamos ter pouco tempo de trabalho. Então foi importante essas 7 semanas de trabalhar bastante, o tempo certo nos amistosos, né, para poder chegar preparado não só para a estreia, mas também pelo campeonato. O clássico sempre é complicado, né, ainda mais a gente sendo estreia, né, no A3, mas a gente espera poder fazer um bom jogo, né, trabalhamos bastante para chegar firme nessa estreia e buscar, né, um resultado positivo. E é claro que a gente está aqui na torcida, né? Boa sorte então para o CAV amanhã. E antes de encerrar o TV O Jornal, uma informação importante para os alunos da Unifev, do Colégio Unifev. A instituição tem se adaptado às novas demandas de atendimento e, para facilitar o suporte a todos, agora tem o atendimento automatizado pelo WhatsApp. Você que precisa de informações, alguma dúvida sobre a plataforma, né, de ensino, a plataforma Teams, ou até mesmo para negociar pendências e tirar o boleto, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Apesar de ser telefone fixo, é o WhatsApp 3405-9990. Salve o número aí, 3405-9990. Por hoje é só, o TV O Jornal já está chegando ao fim. Lembrando que mais notícias você acompanha às 8h30 da noite com o Ender Rodrigues. E para rever as nossas reportagens, acesse facebook.com/rádio e TV Unifev. Uma excelente tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira.